Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo porta-pano primavera. Olha que lindo que ele é. Eu coloquei o nome de primavera por causa das flores. Lembrando que este bico aqui, olha, nesse pano de prato, já está no nosso canal o vídeo dele. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula desse bico, desse pano de prato, tá bom, gente? Então, a nossa aula de hoje é o porta-pano, que é essa parte aqui, olha. Certo? Agora, nós vamos para a nossa lista de materiais. Olha, então, a nossa aula de hoje é o porta-pano, certo, gente? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o bico do pano de prato, tá? Que já na descrição do vídeo eu vou deixar o link, porque já tá no nosso canal lá o vídeo desse do bico do pano. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou precisar de uma argola de 10 centímetros de diâmetro. Eu vou precisar também de 16 pérolas número 8. Também vou estar usando uma agulha 2,25, uma tesoura. Também vou usar um bastão de cola quente. Vou estar usando a linha Duna na cor 9368. Também vou estar usando a Duna verde na cor 9392. Vou estar usando a linha Duna na cor 8176. Lembrando, gente, que todos os produtos dessa aula é círculo, 100% círculo. Para fazer o porta-pano, eu vou iniciar um cordão de 33 correntinhas. Vou pular a primeira e vou laçar a segunda com um ponto baixo. Dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. E assim eu vou completar toda essa carreirinha de correntinhas com um cordão de pontos baixos, certo, gente? A gente vai ter um total de 32 pontos. Nós trabalhamos 33 correntinhas, pulamos a primeira, laçamos a segunda. Então, a gente vai ter 32 pontos baixos. Trabalhamos 32 pontos baixos. Feito isso, olha, você vai virar, olha, você vai trabalhar uma correntinha, vai virar o seu trabalhinho, certo? Vai pular o primeiro pontinho e vai vir no segundo pontinho, olha, laça a linha. Você viu que eu fiz uma correntinha e virei. Pulei o primeiro pontinho, lacei o segundo, vou subir com 3 correntinhas. Faz a vez de um ponto alto, certo? Vou vir nesse primeiro pontinho que eu pulei e vou sobrepor um ponto alto. Olha, agora nós vamos trabalhar o ponto X. Vou no próximo pontinho, eu pulo o próximo pontinho, laço o próximo, olha, um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, eu vou trabalhar novamente um ponto alto, mas eu volto lá naquele primeiro, olha, faço isso aqui, olha. Tá vendo? Então, eu vou cruzando os meus pontos, olha. Pulo o primeiro, laço o segundo, um ponto alto, certo? Feito isso, eu volto lá naquele que eu pulei e vou sobrepor um ponto alto. Olha, pulo o próximo, um ponto alto, certo? Volto lá no que eu pulei, olha, tá vendo? Então, olha, eu pulei trabalhei um ponto alto, certo? Vou trabalhar novamente o ponto alto, mas naquele pontinho que eu pulei. E assim eu vou concluir toda a minha carreirinha com a mesma sequência de repetições. Pulo um e trabalho um ponto alto. Volto no que eu pulei e trabalho mais um pontinho, ficando os pontinhos cruzados, que esse é o ponto X. Então, olha aqui, ó, cheguei no meu último pontinho, olha, eu pulo, vou lá no último ponto, faço um ponto alto, volto no que eu pulei e vou sobrepor um ponto alto. Feito isso, eu faço uma correntinha, volto no próximo pontinho, olha, trabalhei uma correntinha, virei o meu trabalho e vou sobrepor em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Vou voltar preenchendo novamente, olha, ponto sobre ponto, em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, tendo um total de 32 pontos baixos. Chegamos no nosso último pontinho, trabalhamos um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, vou virar, certo?
pulo o primeiro pontinho, laço o segundo, olha, com ponto baixíssimo. Subo com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, volto lá naquele pontinho que eu pulei e vou fazer novamente o ponto X, olha. Pulo o primeiro, laço o segundo, um ponto alto, volto no que eu pulei, um ponto alto, olha. Tá vendo que o segundo ponto alto, olha, você passa no meio do ponto alto anterior que você confeccionou, olha. Um ponto alto, pulei, fui no próximo. Volto naquele pontinho que eu pulei. E vou sobrepor um ponto alto. E assim eu vou ter o finalzinho da carreira trabalhando o ponto X. Cheguei no meu último pontinho, olha, eu pulo vou no último pontinho, um ponto alto, volto, um ponto alto, certo? Faço uma correntinha, viro, laço o primeiro pontinho e novamente eu vou trabalhar somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer essa sequência de repetições, gente, por 9 vezes, certo? Não tem segredo, agora é só você fazer essa sequência de repetições por 9 vezes. Olha aqui, nós trabalhamos 9 carreirinhas de ponto X. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, são 10 de pontos baixos. Eu completei a 9ª carreirinha do ponto X, eu venho com uma carreira de pontos baixos. Agora, feito isso, eu vou virar o meu trabalhinho, certo? Vou trabalhar, olha, uma correntinha, certo? Agora, eu vou pular o primeiro pontinho, vir no segundo. Vou trabalhar o ponto X. Só que agora, eu vou prender ele na argolinha que está de frente para eu, olha. Então, a argolinha que está no verso, olha aqui, você reserva. Você vai laçar apenas essa argolinha aqui, olha. Laça essa argolinha com ponto baixíssimo. Sobe com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? Volta no pontinho que você pulou, laçando apenas uma argolinha, olha. Você volta no primeiro pontinho lá, olha. Você vai voltar e vai prender apenas uma argolinha do ponto, olha. E vai trabalhar um ponto X, certo? Olha aqui. Trabalhei o ponto X, o primeiro pontinho, então, eu virei, lacei o segundo pontinho, trabalhei 3 correntinhas, voltei no primeiro pontinho que eu pulei e trabalhei um ponto alto. Olha, pulo o próximo pontinho, olha, pulo um pontinho e vou no próximo. Olha, eu vou laçar apenas uma argolinha, certo? E vou trabalhar um ponto alto, certo? Trabalhei um ponto alto, eu volto naquele pontinho que eu pulei, laçando apenas uma argolinha, olha, certo? E trabalho um ponto alto. Opa. Olha, trabalhei um ponto alto. Vou pular o próximo pontinho, e vou no próximo, laçando apenas uma argolinha, um ponto alto. Vou voltar naquele pontinho que eu pulei, laçando apenas uma argolinha, um ponto alto. Olha aqui como fica, tá vendo? Aí, essas argolinhas ficam para a hora que a gente virar a nossa carreirinha, ficar certinho a quininha do trabalho, tá, gente? Agora, eu vou trabalhar um cordão de 20 correntinhas. Então, trabalhamos, olha, fizemos uma sequência de 3 pontos X, olha, 1, 2, 3. Trabalhamos um cordão de 20 correntinhas, certo? A gente vem aqui na nossa base, olha, trabalhamos 3. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Pulamos 10 pontos X, vamos no próximo pontinho, olha. Só que você não laça esse primeiro pontinho do ponto X, não. Você laça o segundo, apenas uma argolinha, tá, gente? Aí, você vai lá e vai trabalhar um ponto alto, olha. Laçando apenas uma argolinha, trabalha um ponto alto, certo? Você volta no pontinho que você pulou, novamente, um ponto alto. Aí, você vai fazer uma sequência de repetições de 3 pontos X, olha. Pula e volta fazendo ponto X, 3 pontos X. Trabalhamos os 3 pontos X, você vai fazer uma correntinha, certo? Vai virar, vai laçar o primeiro pontinho e vai trabalhar
em cima de cada ponto de base, um ponto baixo, olha. Então, você vai sobrepor um ponto baixo em cima de cada pontinho de base, olha. Então, a gente veio trabalhando, olha, nós temos 6 pontos baixos, olha, ponto em cima de ponto. Feito isso, chegamos na nossa correntinha de base, olha, você vai trabalhar, olha, dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo, olha. Então, nós temos 20 correntinhas, você vai ter um total de 20 pontos baixos, um dentro de cada correntinha de base, olha. Certo? E assim você vai trabalhando. Dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Aí, trabalhamos, olha, dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Olha, você vai voltar em cima dos seus pontos e vai sobrepor ponto sobre ponto, olha. Até o finalzinho da carreira, a mesma sequência de repetições. Então, aqui, gente, a gente continua tendo os 32 pontinhos, tá? Chegamos no nosso último pontinho, você trabalha uma correntinha, agora você vai voltar fazendo a mesma sequência de repetições dessas 9 carreirinhas, olha. Trabalhamos uma correntinha, certo? Viramos, pulamos o primeiro pontinho, laçamos o segundo, certo? E vamos trabalhar 3 correntinhas. Volta no pontinho que você pulou, um ponto alto, olha. As 3 correntinhas fazem a vez de um ponto alto, certo, gente? Aí, eu venho aqui, ó, pulo um pontinho, vou no próximo, olha. Um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei, um ponto alto. E assim, eu vou fazendo essa sequência de repetições de ponto X até o finalzinho da carreira, ó. Pulo um, laço o próximo, lacei o próximo, trabalhei um ponto alto, volto naquele que eu pulei, novamente, eu vou sobrepor um ponto alto. E assim, a gente vai fazer essa sequência de repetições até o final da carreira. Chegamos no nosso último pontinho, você vai trabalhar uma correntinha, vai virar o seu trabalhinho e vai voltar novamente trabalhando, olha, em cima de cada ponto de base, você vai sobrepor um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições por 9 vezes, como a gente fez. A mesma quantidade de carreiras que a gente tem desse lado, nós vamos ter desse lado, certo? Só que essa aqui, a gente já conta como uma carreira. Olha, a partir dela você conta uma, duas, até completar 9 carreiras de ponto X e concluindo com uma carreirinha de pontos baixos. Então, na verdade, de um lado, nós temos 9 carreirinhas de ponto X e 10 de pontos baixos. Então, a mesma quantidade de carreiras que você fez desse lado, você vai fazer do outro. A gente fez essa abertura aqui, para depois a gente vir encaixando a argolinha. E aquela carreirinha que a gente trabalha laçando apenas uma argolinha do ponto, olha, é para ficar assim, ó. Tipo um coletinho, certo, gente? Que a hora que você monta com o pano, fica parecendo um vestidinho, certo? Então, você vai fazer a mesma sequência de repetições dos dois lados. Então, olha aqui, gente, olha, a mesma quantidade de pontos de um lado, a gente trabalha do outro. Quando você faz a última carreirinha de pontos baixos, aí você vai fazer mais uma, porque essa última carreirinha, tá vendo? Temos 2 carreirinhas de pontos baixos, porque essa última aqui a gente vai fazer o contorno, ó, eu vim trabalhando ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Chegou no cantinho, olha, eu trabalho um ponto baixo, tá vendo? Agora, a gente já tá fazendo o contorno com pontos baixos. Faço uma correntinha, viro e laço no mesmo pontinho, olha, volto no mesmo pontinho, um ponto baixo, certo? Feito isso, eu venho do lado, olha, eu laço o pontinho com um ponto baixo, olha. Então, aqui nesse ponto X, nós vamos ter 2 pontos baixos, olha. Um ponto X, um ponto baixo, prendi um pontinho, olha, um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, olha, passo por baixo desse aqui e trabalho um ponto baixo. Na carreirinha de pontos baixos, vou lá e vou sobrepor um ponto baixo. Cheguei em cima do ponto X, laço um ponto X, um ponto baixo, olha, e laço a perninha do outro, olha, um ponto baixo.
E assim nós vamos fazer todo o contorno com uma carreira de pontos baixos, certo? Você concluiu essa última carreirinha, ó, um ponto X, a última carreirinha de pontos baixos. Aí você vem concluindo com mais uma fazendo o contorno. Chegou no cantinho, olha, um ponto baixo, uma correntinha, vira do outro lado no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Aí você laça um ponto X, um ponto baixo, laça o outro, o ponto baixo. A carreirinha de pontos baixos, você vai sobrepor um ponto baixo. Laçou um ponto X, certo? Olha, em cima da carreira de pontos baixos, um ponto baixo. Na carreira de ponto X, você laça um pontinho. Aí você vem nesse pontinho que passa por cima, olha. Laça ele também, um ponto baixo. E assim você vai fazer todo o contorno. Não esquecendo que nos cantinhos, você laça um pontinho de lado, uma correntinha, vira do outro no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. E assim você vai fazer todo o contorno do seu trabalho com uma carreirinha de pontos baixos para a gente finalizar o nosso acabamento. Então, a gente veio trabalhando os pontos baixos, olha, chegamos no nosso último pontinho. Você vem, trabalha um ponto baixo, faz uma correntinha, certo? Vira e laça o mesmo espacinho de base com um ponto baixo, certo? Olha, um ponto baixo, uma correntinha, viramos e laçamos o mesmo pontinho, um ponto baixo. Agora, você vai continuar trabalhando, olha, laçando ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto de base, olha, você vai sobrepor um ponto baixo. E assim você vai fazer até concluir a sua carreirinha, tá? Concluir o seu contorno. Chegamos no nosso cantinho, olha, o último pontinho, novamente, olha, uma correntinha, vira do outro lado, no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Olha, aí você vem, laça um dos pontos X, laça o próximo, e assim você vai até concluir a sua carreirinha. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá no primeiro pontinho inicial e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto uma pontinha de 4 a 5 centímetros e vou esconder ela entre os pontos no avesso com auxílio de uma agulha. Então, olha aqui, gente, como ela vai ficando. Olha, tá vendo? Olha aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos trabalhar, tá vendo por que que a gente dobra aqui, olha? Aqui, ó, pra ficar a parte de cima, que depois que você coloca o vestidinho, fica parecendo, o pano de prato fica parecendo um vestidinho. Agora, nós vamos vir fazendo o contorno com a linha amarela. Nesse aqui, gente, eu usei a linha amarela. Agora, eu vou fazer um contorno com uma linha pink, porque eu vou aproveitar esse passo que eu estou fazendo para já colocar uma outra cor de pano de prato, certo, gente? Lembrando que isso aqui é um ótimo presente para o Dia das Mães. Olha como fica lindo, olha aqui. Tá vendo? Ele é maravilhoso depois de pronto. E também, gente, quero convidar vocês para se inscrever aí no canal. Tô esquecendo de falar no começo. Para você não se esquecer de se inscrever, deixar seu like, tocar o sininho. Você tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Aí você deixa o seu like, o seu comentário, compartilhar também, muito importante, viu, gente? Muito obrigado desde já de coração. E vamos continuar a nossa aula. Então, aqui eu usei a linha amarela, certo? Deixa eu ver o número da linha, é 9368, tá? Agora, eu vou usar a linha Duna mesma em outro tom, porque eu já vou aproveitar esse passo aqui para montar um outro trabalhinho, certo? Uma outra cor de pano de prato, depois de pronto eu vou postar para vocês verem como fica lindo também. Agora, em um dos pontinhos de base, aqui, olha, do comprimento, eu vou vir com minha agulha, certo? Vou prender a minha linha em um dos pontinhos de base, que a gente fez um contorno com a linha branca, somente pontos baixos, só, fazendo todo o contorno. Então, dentro de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, que esse aqui vai ser o acabamento das laterais do nosso porta-pano, certo, gente? Então, olha aqui, ó. Então, eu vou vir ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Cheguei no cantinho, aonde eu tenho aquela correntinha que eu trabalho para virar, certo? Eu vou laçar aquela correntinha, vou trabalhar um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, uma correntinha no mesmo pontinho de base, um ponto baixo.
Aí, eu já laço, olha, o próximo pontinho e vou trabalhar até o finalzinho da carreira, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Cheguei no próximo cantinho, onde tem uma correntinha, olha, eu faço o último pontinho. Vou lá, aonde eu trabalhei uma correntinha, certo? Faço um ponto baixo, uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, e vou sobrepor agora ponto sobre ponto. Então, todos os cantinhos nós vamos fazer, olha, vai em cima da correntinha de base, onde a gente trabalhou um ponto baixo, uma correntinha, você vai sobrepor um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E vai continuar fazendo todo o contorno, não esquecendo nos cantinhos de trabalhar a mesma coisa que você faz de um lado, você vai fazer do outro. Agora, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. A gente veio fazendo todo o contorno, chegou no nosso último pontinho, vem aqui no primeiro pontinho inicial, emenda com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra. E essa pontinha, você vem com auxílio de uma agulha, esconde no avesso entre os pontos. Olha aqui como vai ficando o nosso trabalhinho, gente, olha. Agora, nós vamos fazer esse contorninho aqui, olha. Agora, eu vou vir aqui, olha, nesse primeiro pontinho aqui, eu vou laçar a minha linha, olha, e vou trabalhar uma correntinha, vou no próximo pontinho, um ponto baixíssimo, certo? E assim, eu vou sobrepor em cima de cada pontinho, olha, uma correntinha, vou no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou no próximo, um ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazer todo o contorninho com a mesma sequência de repetição. Então, olha aqui, ó, chegamos no nosso último pontinho, olha, ali é onde a gente fez aquela carreirinha de 3 pontinhos X, né? Então, eu vou fazer, olha, uma correntinha, vem bem no meinho, certo? Olha, da carreirinha, e vou sobrepor um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha e já laço o primeiro pontinho desse lado aqui, olha, com um ponto baixíssimo. E vou continuar, olha, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, até a gente chegar aqui no primeiro pontinho inicial. Então, a gente veio, olha aqui, ó, chegamos do outro lado no pontinho X, olha, você laça o pontinho, certo? Procura laçar o meinho dele, para não ficar defeituoso o pontinho, tá, gente? Olha, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e vai lá no primeiro pontinho inicial, leva a sua agulha, olha, e emenda com ponto baixíssimo. Você emendou com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha e essa pontinha você vai esconder no avesso entre os pontos. Olha aqui como fica. Tá vendo? Que lindo, gente? Olha aqui. E aqui é onde a gente vai passar a nossa argola. Agora, nós vamos trabalhar a argola. Então, agora, nós vamos cobrir a nossa argola, lembrando que ela tem 10 centímetros de diâmetro. Nós vamos cobrir ela, olha, eu fiz, para começar, uma correntinha, olha, tá vendo? Fiz uma argolinha. Agora, eu venho aqui, seguro essa parte aqui, olha, e agora eu vou trabalhar somente pontos baixos, certo? Olha, leva a agulha, um ponto baixo, certo? Olha aqui, levei, lacei, puxei, certo? E assim, nós vamos fazer todo o contorno da nossa argola, até cobrir a nossa argolinha, com somente pontos baixos, olha, tá vendo? Olha aqui. Deixa eu puxar minha linha aqui, olha aqui. Aí, você vai juntando os pontinhos, olha, levou, laça, olha. Chegou aqui, você fecha, certo? Levou, laçou, fechou. E assim você vai fazer todo o contorno, viu, gente? Juntando sempre os pontinhos, ficando assim, olha. Olha aqui como vai ficar a nossa argolinha. Somente pontos baixos. Aí, você chegou lá no primeiro pontinho inicial. Não tem quantidade, gente, até você cobrir. Você cobrir na sua argolinha para ficar bem cobertinha. Você vai lá no seu primeiro pontinho inicial, olha. Laça, fecha com ponto baixíssimo, dá uma puxadinha para ficar bem apertadinho. Olha, faz uma correntinha, corta uma pontinha e puxa. E essa pontinha aqui, você vira, pega uma agulha um pouco mais fina, passa assim entre os pontos, arrasta ela e esconde, certo?
Agora aqui, gente, olha, contando essa correntinha que a gente trabalha, olha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, então essa correntinha que fica no canto, a gente vai contar ela. Dessa correntinha até a correntinha do outro lado, nós temos 36 pontinhos, contando com essa correntinha, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou laçar, certo? A primeira correntinha aqui, e vou sobrepor um ponto baixo nela. Agora, eu vou vir no próximo pontinho, olha, e vou trabalhar ponto sobre ponto, em cima de cada ponto baixo. Vou trabalhar 3 pontos baixos, certo? Contando com este pontinho do canto, tá, gente? Olha aqui, ó, um ponto baixo, 1, 2, vou trabalhar o terceiro. Trabalhei o terceiro pontinho, eu vou subir com o cordão de 15 correntinhas. Então, olha aqui, trabalhei 3 pontos baixos, 15 correntinhas. Cheguei na última aqui, olha, eu passo uma pérola na agulha mais fina, venho aqui, olha, nessa última argolinha, olha, puxo ela passando na pérola. Feito isso, eu vou fechar a minha pérola aqui, certo? Fechei a minha pérola, eu vou pular a primeira correntinha de base, vou laçar a primeira depois da pérola, e vou trabalhar um meio ponto. Certo? Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou trabalhar mais um meio ponto. Eu vou fazer essa sequência de repetições até o finalzinho do cordão de correntinhas. Olha, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor 2 meio pontos. Olha, meio ponto é aquele que você laça para fazer o ponto alto, mas tira de uma só vez, certo? Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor 2 meio pontos, até tiver faltando, hora que tiver faltando uma correntinha, a gente vai parar, tá? Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor 2 meio pontos. Então, eu vim trabalhando 2 pontos dentro de cada correntinha de base, olha. Cheguei na última correntinha, eu laço ela, olha, faço um ponto baixíssimo, passo a minha agulha, olha, aqui, mais um ponto baixíssimo, certo? Agora, eu vou voltar na minha base e vou trabalhar 5 pontos baixos. Um sobre cada pontinho de base. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, novamente, eu vou trabalhar um cordão de 15 correntinhas. Trabalhei 15 correntinhas, novamente, olha, eu passo a pérola numa agulha mais fina, olha. Venho aqui, laço a última argolinha, passo, olha, dentro da pérola. Trabalhei, vou lá e fecho a pérola, olha. Fechei, olha, ela tá amarradinha, ela não vai ter problema de escapar. Você volta lá na sua base, pula a próxima correntinha depois da pérola, laça a segunda e vem trabalhando 2 meio pontos novamente dentro de cada argolinha de base, olha. Então, dentro de cada correntinha, eu vou sobrepor 2 meio pontos até chegar no finalzinho do cordão de correntinhas, tá, gente? Então, a gente vem preenchendo, olha, dentro de cada correntinha de base, nós trabalhamos 2 meio pontos, olha, vai ficando assim, gente, olha, tá vendo? Aí, você vem na sua última correntinha, olha, você laça a última correntinha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vem, olha, em cima do seu último ponto baixo, um ponto baixíssimo, olha, laçando a cabecinha dele, tá? Feito isso, você vai voltar na sua base, novamente, vai sobrepor 5 pontos baixos. Então, olha aqui, olha, trabalhamos 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, a gente sobe com cordão de 15 correntinhas, passa na última argolinha a pérola, olha, tá vendo? Puxou. Você vem já com a agulha e já fecha essa correntinha aqui, olha, para ela ficar presa, não escapar. Volta lá na sua base, pula a primeira correntinha e novamente você vai sobrepor dentro de cada correntinha de base 2 meio pontos, certo, gente? E assim você vai até o finalzinho da sua carreira com a mesma sequência de repetições. Chegamos na última correntinha do cordão aqui, olha, se leva a agulha, ponto baixíssimo, vem em cima da cabecinha do ponto baixo, olha, leva a agulha novamente e trabalha um ponto baixíssimo.
Trabalhou um ponto baixíssimo, você vai voltar lá na sua base novamente e vai sobrepor 5 pontos baixos. Então, você vai fazer essa sequência de repetição, olha, 5 pontos baixos, um botãozinho. 5 pontos baixos, um botãozinho. Você vai fazer essa sequência de repetições por 7 vezes. Então, olha aqui, gente, olha, dá 7 botõezinhos. Você vê que a gente começou, olha, com 3 pontos baixos, um botão, 5 pontos baixos, um botão, 5 pontos baixos, um botão, 5 pontos baixos, um botão. Chegamos no finalzinho, olha, tá vendo? Fica 3 pontinhos, olha. Trabalhamos um botãozinho, então a gente começa com 3 e finaliza aqui com 3, certo? Olha, 1, 2, aí a gente vai lá em cima daquela correntinha que a gente põe no cantinho e trabalha um ponto baixo. Feito isso, agora aqui você vai fazer novamente um cordão de 15 correntinhas, depois dos 3 pontinhos. Eu trabalhei as 15 correntinhas, passei a pérola, vou voltar preenchendo a mesma coisa. Em cada correntinha de base, 2 meio pontos, até o finalzinho da correntinha. Então, olha aqui, nós trabalhamos os 3 últimos pontinhos, trabalhamos, né, o botãozinho, fechamos ele. Feito isso, você já vem no outro lado, direto no outro lado, olha. Você vai laçar, certo? Aquela correntinha que fica entre os 2 pontos baixos. Ó, nós trabalhamos 2 pontos baixos e uma correntinha, certo? Você já laça ela e já trabalha direto, olha. Depois do botãozinho, você já vai laçar lá e trabalhar o ponto baixo, certo? Agora, você vai fazer novamente uma sequência de 3 pontos baixos e vai começar mais um botãozinho. Então, a partir daqui, dos 3 pontos baixos, você vai fazer a mesma coisa que fez aqui do outro lado, olha. 3 pontos baixos, um botão, 5 pontos baixos, um botão, certo? Então, a partir daqui, você vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez do outro lado. Esse botãozinho aqui, gente, ele fica bem no meinho, entre uma parte e outra do trabalhinho, olha. Depois a gente vem montando, ele vai ficar bem no meinho. Então, a partir daqui, você vai fazer a mesma sequência de repetições. 3 pontinhos, um botãozinho, 5 pontinhos, um botãozinho, e assim vai, até concluir o contorno do nosso trabalho. Chegamos no finalzinho, olha, 3 pontos baixos, você vê que a gente começa com 3, depois vai com 5, um botão. Chegamos no finalzinho, 3 pontos baixos, um botãozinho, tá vendo? Agora, você vem, olha, do outro lado, onde você começou com 3 pontinhos, certo? Então, você trabalhou o seu último, olha, botãozinho. Tá vendo aqui a agulha? Aí, você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, leva a agulha, olha, e junta com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você vai trabalhar uma correntinha, vai cortar de 4 a 5 centímetros e puxar, certo? Olha, tá vendo? Tudo que você fez de um lado, você vai fazer do outro. Agora, nós vamos trabalhar com a linha verde Duna na cor 93, 92, certo? Nós vamos trabalhar as folhas. Agora, aqui, gente, então, nós temos 5 e o último aqui 3. Eu venho em cima desses 3 pontinhos aqui, olha, entre um botão e o outro, e vou pular o primeiro, laçar o segundo, e vou trabalhar um cordão de 6 correntinhas. Então, eu vim, olha, pulei um pontinho, lacei o próximo, trabalhei um ponto baixo, 6 correntinhas, certo? E eu pulo esse botãozinho aqui, ó, que fica bem no meio do trabalho. Pulo o primeiro pontinho baixo de base e laço o próximo com um ponto baixo, certo? Novamente, eu vou trabalhar um cordão de 6 correntinhas. Trabalhei um ponto baixo, 6 correntinhas, agora nós temos 5 pontos baixos. Eu pulo 2 pontinhos, 1, 2, e laço o próximo. E novamente vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo o próximo botãozinho, venho aqui na base, conto 1, 2 pontos baixos, laço o próximo. E assim eu vou fazer até chegar em cima dos últimos 3 pontinhos da carreirinha. Olha aqui, chegamos em cima dos 3 pontinhos novamente, olha, é a mesma coisa. Então, você vai vir, olha, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. 6 correntinhas, um ponto baixo, certo?
Olha, novamente você trabalha 6 correntinhas. E assim você faz todo o contorno com a mesma sequência de repetição, certo, gente? De repetições. 5, 6. Pula o próximo botãozinho, certo? Volta aqui na base, conta um pontinho, laço próximo. Isso é só no cantinho, tá? Que depois, onde tem 5 pontinhos, você pula 2 e laça o terceiro. Onde é os 3 pontinhos, você pula 1 e laça o segundo. E assim você vai fazer todo o contorno. Atrás de cada botãozinho, você vai ter uma argolinha. Então, atrás de cada botãozinho, você vai ter uma folha. Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos na nossa última argolinha, a gente trabalha 6 correntinhas, vem aqui no primeiro pontinho inicial, certo? Fecha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar um cordão de correntinhas, uma correntinha, venho dentro da primeira argolinha de base, olha, e vou sobrepor um ponto baixo. Uma correntinha, e vou trabalhar 3 pontos altos, olha, 1, 2, 2, 3, certo? Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, pulo 3, laço a primeira, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Então, nós temos um cordãozinho de 3 pontinhos picô. Eu viro e laço o primeiro pontinho onde eu fechei o primeiro ponto picô, vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou voltar na mesma argolinha de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu vou confeccionar uma correntinha, voltar na mesma argolinha de base, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou na próxima argolinha e vou sobrepor um ponto baixo, uma correntinha e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu trabalhei um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, 4 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntinhas, 2, 3, 4, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntinhas, 3, 4, pulo 3, laço a quarta, um ponto baixíssimo. Trabalhamos novamente um cordão de 3 picôzinho. Eu viro, laço o primeiro pontinho onde eu fechei lá o ponto picô e fecho com um ponto baixo. Feito isso, eu volto lá na minha base e novamente vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos baixos, eu faço uma correntinha, volto na mesma argolinha, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, volto na mesma argolinha, um ponto baixo, certo? E assim nós vamos trabalhar dentro de cada argolinha, um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. 3 pontinhos picô junto, fechando com um ponto baixo. 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos na nossa última folhinha, olha, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, né? A gente vai cortar de 4 a 5 centímetros para esconder no avesso, entre os pontos, olha, puxa. Está pronto o nosso trabalhinho, gente. Agora, nós vamos só montar os botõezinhos. Como que a gente vai fazer com cada botãozinho aqui, olha? Você vai pegar, vai vir com a cola quente, você abre cada um deles, certo? Olha aqui, você abre, aí você vem com a cola quente, passa a cola quente, olha, bem nessa base aqui, ó. Passou aqui, aí você vem e vai enrolando com cuidado para não se queimar, tá? Também você pode estar usando a cola pano ou a cola universal, olha. Atrás de cada folhinha, você vai... Olha, enrolou, aí você vem, põe uma gotinha de cola aqui e vai fazer isso aqui. Vai no próximo botãozinho, a mesma coisa. Aí, você passa a cola quente nele lá, enrola e monta, certo? Olha aqui. Aí, depois dele todo coladinho,
você vai pegar o seu pano de prato ou uma toalha, passa na argolinha, vem aqui, olha. Olha aqui, que lindo e prático. Eu vou mostrar a nossa peça pronta aqui, certo? Então, vamos lá. Olha aqui como ficou o nosso amarelinho. Olha aqui, gente, vou virar, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai passar a argolinha aqui por baixo, já com o nosso guardanapo. Gente, lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo desse bico desse pano de prata aqui, tá, gente? Então, nós já temos esse vídeo no canal. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Olha aqui. Então, eu vou pegar, vou passar, olha aqui, o nosso pano de prato na argolinha. Passei o pano de prato, aí eu venho aqui, olha. Abro ele aqui, ó, tá vendo? E vou vestir. Olha aqui, gente. Tá vendo? Ele fica parecendo um vestidinho, olha aqui, olha. Um vestidinho de festa. Vou erguer a câmera mais alto para você ver ele completo. Olha aqui. Tá vendo? Ele fica como um vestidinho, tá vendo? Olha aqui. Vou virar ele de ladinho. Olha aqui. Tá vendo? Fica a mesma coisa de um vestidinho de festa, ó. Aqui tá o corpinho do vestido, né? E aqui a sainha dele. Olha. Lindo, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Olha que lindo que ele fica. Fica um amor, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever.